A paz seja com todos vocês. Estamos assim finalizando o Evangelho de Marcos, fazendo assim a nossa síntese do capítulo 13 ao 16. Portanto, queridos irmãos, é interessante observarmos que Marcos, ele escrevera para os gentios, em particular para os romanos, naquele período da nossa era, 50 a 70. Portanto, é interessante que Marcos, ele, na sua narrativa, ele mostra com precisão os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua narrativa é precisa, porque Jesus é o próprio Deus, e ele cumprira assim toda a escritura a seu respeito. E eu gostaria assim de observar aqui o capítulo 13 de Marcos, pelo qual o Senhor Jesus vai ensinando ali seus discípulos a respeito dos sinais dos tempos. E eu deixo aqui para a nossa reflexão o versículo 5, Jesus dizendo o seguinte: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Jesus adverte os seus discípulos. E Jesus mostra, irmão, que havia nele a coerência do seu ensino, da sua fala com a sua ação. E esses falsos estão vindo em nome dele, porém não estão dando fruto conforme o Evangelho. Portanto, tenhamos cuidado, sejamos vigilantes. É assim que Jesus está orientando a todos os seus discípulos. No capítulo 14, temos ali aquele momento tão singular pelo qual Jesus foi convidado e foi à casa de um homem leproso chamado Simão. E ali aproxima uma mulher que quebra o vaso de perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. E aqueles que estavam ali ficaram inquietos. E Jesus, que é o maravilhoso príncipe da paz, dissera, deixe-a em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Judas estava ali preocupado, pensando nos pobres. E Jesus assim afirma, pois os pobres vocês sempre terão e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, disse Jesus, vocês não me terão sempre. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Aí Jesus continua de uma forma maravilhosa, dizendo o seguinte, eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Isto é maravilhoso, irmãos. Gratidão, perfume, e que possamos dia a dia quebrar este vaso caríssimo, declarando que Jesus é tudo, que somos eternamente gratos, porque o Salvador veio, ele cumprira a Escritura e ele não mudou, ele é o mesmo e, portanto, vamos permanecer olhando firmemente para ele. Pois aí, seguindo, temos o capítulo 15, que Jesus está ali diante de Pilatos. É interessante, irmãos, observar que tudo isso aqui há uma sequência praticamente lógica das narrativas ali do Marcos, cujo evangelho leva o nome dele, e assim sendo, tem ali no capítulo 15 a crucificação, mas este evangelho termina no capítulo 16 falando algo glorioso sobre a ressurreição,
Pois se Jesus não ressuscitasse, tudo seria simplesmente uma narrativa histórica, mas é muito mais do que isso. Ele ressuscitou e, portanto, a nossa fé não é em vão. Por isso, devemos permanecer firmes na sua palavra, no Evangelho de Jesus, o Cristo, o ressuscitado. E, sendo assim, eu quero encerrar esta síntese observando aí esse capítulo 16. E estava ali os discípulos, né? Melhor dizendo, as suas discípulas, que queriam ir para ungir o corpo de Jesus, pois não tivera tempo devido já estar chegando, entrando o sábado. Jesus foi crucificado na sexta-feira e, portanto, a hora nona, né, ele entregou o seu espírito, ele completou a obra, ele declarou que estava tudo feito, tudo realizado, tudo pago, tetelestai. E assim sendo, elas foram no primeiro dia da semana. Só que nesta narrativa aqui de Marcos, Jesus falou 3 vezes que ele iria ressuscitar. E no terceiro dia ele ressuscitou. E aquelas mulheres foram até o sepulcro e elas foram preocupadas. Quem vai remover aquela pedra? E ao chegarem lá, elas ficaram atônitas, pois a pedra havia sido removida. E aqui há uma narrativa aqui no versículo 5 desse capítulo 16, dizendo: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E ele disse: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Ele é fiel em todas as suas palavras. O plano perfeito da redenção fora assim, de forma maravilhosamente concluída, de forma cabal. E felizes são os que não viram e creram. Ele ressuscitou, portanto não é em vão a nossa fé. Que a paz de Deus continue na sua vida e em seu lar. Amém.